Então, para tratar de conversão de unidades, temos que definir primeiro algumas regras básicas sobre que tipo de unidades a gente pode converter. Então, primeiro, deve-se saber uma relação entre as unidades. Sem isso, não pode haver conversão. Então, por exemplo, se eu quero saber a relação entre metros e centímetros, eu quero ter pelo menos saber uma relação de quantos metros equivalem a quantos centímetros. Ou, por exemplo, ali entre polegadas e milímetros. Eu vou disponibilizar depois algumas tabelas no Moodle com essas relações entre diversos tipos de unidades. Nós vamos tratar aqui de unidades proporcionais. Então, o que tem que acontecer é que os zeros delas devem coincidir. Eu até posso admitir algumas unidades que permitam valores negativos, a maioria vão ser positivos, vão ser absolutos, e tem que sempre acontecer que zero de uma é zero de outra. Isso parece ser uma coisa meio trivial, mas existem casos que não satisfazem isso. Por exemplo, temperaturas, graus Celsius e graus Fahrenheit, os zeros delas não coincidem. Uh, Se elas coincidissem, então eu poderia fazer uma conversão direto nessa maneira aqui, mas aí a gente vai ter que ver uma outra maneira para converter a temperatura. Ou, por exemplo, intensidade sonora, que é entre decibéis e watts por metro quadrado. Essa é uma relação exponencial que é bem mais complicada, também não se aplica ao tipo de conversão que a gente vai tratar aqui. O primeiro método de conversão, que é bem prático, é o da multiplicação ou divisão por um fator de conversão. Então, no caso, a gente começa com uma relação do tipo: eu tenho uma unidade A, tem que ser especificamente uma, por n da quantidade B, unidades da quantidade B. Então, nesse caso, a conversão é feita da seguinte maneira: o n ali vai ser esse fator de conversão. E quando eu quero sair da unidade que tem 1 para outra unidade, o que eu faço é eu multiplico por n. Se eu quero sair do n e voltar para o 1, então eu faço o caminho oposto, ou seja, eu divido por n. Então, saindo do 1, multiplica por n, e voltando para o 1, eu divido. Então, como um exemplo, converta 38,1 centímetros para polegadas. Então, a relação que eu tenho é que uma polegada são 2,54 centímetros. Então, como eu quero vir dos centímetros para polegadas, então eu tenho que dividir por fator de conversão, que é o número que está ali diferente de 1. Então, eu tenho que dividir por 2,54. Pause o vídeo agora e veja se você consegue executar essa conversão. Então, aqui está a resposta. E como as unidades são grandezas proporcionais pelas nossas hipóteses, a gente pode aplicar a regra de 3 simples para grandezas diretamente proporcionais. Então, como um exemplo, converta 150 graus para radianos. A relação conhecida é que 180 graus são π radianos. Pause o vídeo agora e tente executar essa conversão. Então aqui está a resposta, a regra de 3 executada. No caso, é uma convenção, quando se trata de radianos, para esses ângulos mais notáveis, é, se possível, né, representar como a resposta como frações de π. Então, o π não é dividido. O π a gente vai ver mais tarde em geometria, que ele é equivalente a mais ou menos 3,14, mas a gente deixa ele como se ele fosse uma literal mesmo. Claro que essa regra de 3 aqui, esse método também pode ser aplicado, por exemplo, nos exemplos anteriores. Tá? No caso, se uma delas não é 1, teria que se fazer uma regra de 3. Mas se não, a regra de 3 também serve para os outros casos. Você pode repetir para os exemplos anteriores e ver se de repente se acha mais confortável de fazer por regra de 3 também, em vez do método da multiplicação por fatores. E o terceiro método é o método de multiplicação por frações igual a 1. Então esse método aqui ele é bastante geral e serve inclusive para unidades mais complicadas. Mesmo que a gente não saiba a relação entre elas, sabendo a relação entre as unidades que fazem parte das unidades mais complicadas, a gente consegue executar a conversão. Então, por exemplo, converta 100 kg por hectare em libras por acre.
Então, no caso aqui eu tenho relação entre duas unidades, então, por exemplo, eu tenho que saber que 1 quilo, eu tenho que ter uma relação entre quilos e libras, que são unidades de massa, e uma relação entre hectare e acre, que são unidades de área. Então, elas estão representadas aí. Então, o truque é que, por exemplo, se 1 hectare é 2,47 acre, eu posso fazer que 1 hectare sobre 2,47 acre é igual a 1. E eu posso inverter a fração também, e também eu tenho uma outra fração que é igual a 1. Então, essas frações são iguais a 1. Então, se eu multiplicar os 100 kg por hectare por uma dessas frações, eu não estou alterando a quantidade. Então, o que eu faço é, parto da quantia inicial que eu tenho, 100 kg por hectare. Então, multiplico aqui por uma fração igual a 1 que tenha libras e que tenha quilos. E aqui o cuidado que eu tenho que tomar é que o quilograma aqui, como na quantia original ele está em cima, e eu quero tirar o quilograma para transformar em libras, aqui ele tem que estar embaixo para eu poder simplificar. Então, é esse cuidado que eu tenho que ter, né? Então, sempre as unidades têm que estar no lado oposto da fração em relação à quantidade original. Eu poderia escrever isso aqui como 1 kg sobre 2,225 libras. Isso também seria igual a 1, mas nesse caso eu não estaria cancelando o quilograma. E da mesma maneira aqui, eu coloco 1 hectare em cima e o acre embaixo, porque o hectare na quantia original está embaixo, então ele tem que aparecer em cima aqui nessa quantia para eu poder simplificar. Então o que acontece é que eu cancelo o quilo, cancelo os hectares e no fim sobra as libras e os acres. E fazendo a conta aqui, eu chego nessa quantidade. Um outro exemplo aqui, então converter 1 kW por metro quadrado em watt por centímetro quadrado. Então, a quantia, as relações conhecidas são 1 kW são 1000 watts, 1 metro são 100 centímetros. Aqui um cuidado que sempre tem que se ter é que a relação que existe, por exemplo, entre os comprimentos de metros e centímetros não é a mesma relação que existe entre os similares a eles para áreas, né? 1 metro quadrado não são 100 centímetros quadrados, porque as relações são postas ao quadrado. Isso é um cuidado que a gente tem que ter aqui. Então, no caso, para fazer a conversão dos quilowatts para watts, eu multiplico por essa fração 1000 watts sobre 1 kW. E depois, para fazer a relação aqui dos metros quadrados, eu tenho que fazer a relação de 1 metro sobre 100 centímetros, mas eu tenho que colocar essa relação aqui ao quadrado. E dessa maneira eu cancelo os quilowatts com os quilowatts e os metros quadrados com os metros quadrados, mas eu vou ter que fazer o 100 aqui elevado ao quadrado. E aí, fazendo essas contas todas, você pode verificar com mais cuidado e vai ver que vai dar 0,15 watts por centímetro quadrado. E uma coisa bem corriqueira também que acontece é quando eu tenho unidades, múltiplos de unidades do SI diferentes, às vezes eu preciso fazer a conversão entre os prefixos. Então, o que eu tenho que fazer é usar a notação científica e algumas propriedades de potências. Então, vamos ver um exemplo aqui, converter 3,2 miligramas em microgramas. Então, no caso, o mili é 10 na menos 3 e o micro é 10 na menos 6. Então, 3 miligramas, aqui só o que eu fiz foi substituir o prefixo pela potência que corresponde a ele. Então, o mili eu substituí por 10 na menos 3. E agora, o que eu faço é o seguinte, eu quero que apareça agora nessa fração o 10 na menos 6. Então, para isso, eu insiro um outro 10 na menos 3 aqui. Só que para compensar, eu vou ter que multiplicar por um 10 na 3 também. Tá? Aqui, 10 na 3 é 1000, 10 na menos 3 é 1 milésimo. Se eu multiplicar essas duas quantias, né, isso aqui vai ser 1. Então, eu inseri esses valores aqui multiplicando, eu estou multiplicando por 1. Então, eu não estou alterando a quantidade. Só o truque é que 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 vai dar 10 na menos 6. Né? E é exatamente o que eu quero. Eu quero que apareça o micro. Então, só o que aconteceu no caso é que sobrou aqui de números 3,2 e o 10 na 3. Então, multiplicando isso, né, vai dar 3,2 vezes 1000, vai dar 3.200 microgramas.